Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Lucas 12, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ele tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Salvador, Rei nosso, Redentor nosso. Nós bendizemos o teu nome, glorificamos o Senhor, ó Pai, porque estamos novamente aqui diante do Senhor para estudar a tua palavra que é viva, que é eficaz, a tua palavra que é poderosa. Ó Deus, que a mão do Senhor nos conduza no estudo da tua palavra, para que possamos aprender de ti, para que possamos ser transformados pelo Senhor, para que possamos ser alimentados pelo Senhor. Que seja o Senhor mesmo a renovar o nosso coração, a paixão, a sede, a fome pela tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Há 15 dias atrás, semana passada, por problemas técnicos, nós não tivemos o nosso estudo. Nós vimos, só me ajeitar aqui, nós vimos um homem que interrompe o discurso de Jesus com uma questão de herança. Ele pede que, quase que ordena, né, que Jesus reparta, ou ordene ao seu irmão que reparta com ele a herança que receberam. Né? E era comum que as pessoas, de fato, procurassem os rabis, os mestres, para determinar o que a lei dizia a respeito dessas questões. Não é? Mas Jesus, apesar disso ser comum, ele se recusa a dividir ou pronunciar alguma sentença com respeito à herança daquelas pessoas, porque Jesus conhecia o coração daquele homem, daquele herdeiro que pede a intervenção de Jesus. Né? Ele sabia o que estava dentro do coração daquele homem. Jesus conhecia a ganância do coração daquele homem. A questão de herança, esse assunto, era um assunto bastante melindroso nos dias de Jesus, principalmente por causa do significado espiritual e social que a terra e que a herança e que a família tinha naquela cultura. E estava ligado à religião, estava ligado à vida, estava ligado à descendência, estava ligado a fortalecer o nome da família, estava ligado ao clã, de maneira que era preferível naquela época que
os filhos não dividissem a herança, mas ficassem todos morando juntos e sob a tutela do filho mais velho. Isso era o modelo principal que acontecia naqueles dias, apesar de que também existia, sim, em alguns casos, a divisão da herança. Mas a grande questão ali não é simplesmente a divisão da herança, mas o que estava acontecendo no coração daquele homem, né? Jesus conhece o coração desse homem e sabe que ele está ele está com avareza, cobiça no seu coração, né? Com esse desejo insaciável de ter, de obter mais. E Jesus, então, ele, através de um provérbio e de uma parábola, ele fala a respeito, ou fala contrário à cobiça, ele condena a cobiça, ele exorta os cristãos a respeito da cobiça. E nós vimos na semana passada apenas aquela ideia do provérbio, nós paramos no provérbio no último estudo. E hoje nós vamos começar a falar a respeito da parábola. Então, a parábola fala a respeito de um homem que era muito rico. E esse homem já tinha bem suficiente para a sua vida e ainda lhe sobrava, porque essa é a situação de todo mundo que é rico, né? Todo rico tem mais do que necessita, né? Todo rico tem sobras, né? Por mais que um rico não contente com as sobras que tem, porque aí ele quer cada vez coisas mais caras e mais caras e mais caras, mas aquele homem tinha mais do que a sua necessidade, ele tinha o suficiente e lhe sobrava. Mas aconteceu que num ano ele teve uma super safra. O versículo 16 fala que o campo dele produziu com abundância. E o texto no original traz a ideia de uma superabundância, de coisa que extravasa mesmo, que ultrapassa os limites, né? Então, esse homem que já tinha em abundância recebeu uma colheita com maior abundância ainda, ou seja, aquele homem que tinha sobras passou a ter ainda mais sobras. É interessante a gente entender isso, que eram sobras que esse homem tinha. Ele já tinha sobras e agora passa a ter muito mais sobras. E é interessante a gente perceber que a abundância da colheita que ele tem não era consequência de nada que ele tivesse feito. Aquele homem não aumentou a sua área de plantio, ele não melhorou a sua técnica de plantio, ele não adubou melhor o seu terreno. Aliás, ele sequer tinha planejado uma colheita tão grande assim, porque nem celeiros para guardar toda essa colheita ele tinha, né? Então, foi o campo que produziu em abundância. Foi um presente dado a ele, nada que dizia respeito aos méritos dele, mas sim a graça comum, né? Foi Deus quem fez isso para ele, apesar deste homem, como a gente vai ver na parábola, não era um homem tão bom assim, né? Mas a graça comum de Deus alcança a fazenda daquele homem, a plantação daquele homem, e ele tem uma super safra e o campo produz absurdamente. E esse é o cenário no qual desenrola toda a história. Um homem rico que, sem mérito algum, se torna muito mais rico. A questão aqui é o que o homem fez com a sua riqueza. Essa é a grande questão, não a riqueza em si, porque não existe nada de moral ou amoral na riqueza, na fortuna, né? Nada espiritualmente positivo ou negativo na riqueza, na fortuna. Nós já tivemos personagens bíblicos paupérrimos, já tivemos personagens bíblicos riquíssimos, já tivemos personagens bíblicos como Jó,
que era riquíssimo, se tornou paupérrimo, e no final da sua vida, Deus abençoou com muita riqueza. Então, não é a riqueza que a chave da questão. Porque se fosse, nós não teríamos motivos para estudar essa parábola. Porque, pelo que eu saiba, se ninguém aqui tem dinheiro escondido no exterior, né, lá nos bancos suíços, ninguém aqui tem abundância, ninguém aqui é rico. Então, não seria uma parábola para nós, seria uma parábola para quem era muito rico. Então, a riqueza aqui não é o ponto principal, é só o cenário, para a gente entender o coração deste homem. Né? Então, antes de falar do que ele fez, é importante a gente entender o que ele não fez. Alguém consegue identificar aqui alguma coisa que esse homem não fez e deveria ter feito nessa parábola? Que demonstra muito bem o coração dele? Ele não agradeceu, ele não foi agradecido. Ele não agradeceu a Deus. Ele fala sempre, o meu fruto, o meu produto, o meu celeiro, né? Perfeito, Helena. Primeira coisa, ele não agradeceu a Deus. Foi a primeira coisa que ele não fez. Ele não reconhece Deus como fonte da sua colheita. Ele não reconhece a colheita como um presente divino. Ele não se vê indigno da fartura que ele recebeu. Por isso ele não está grato, porque você só é grato quando você percebe que você não merece aquilo que você recebeu. Não é? Se eu faço um favor para você, se você reconhece que é um favor, que eu não tinha obrigação de fazer, você agradece. Muito obrigado. Não é? Porque senão você não fez mais nada que obrigação. Não é mais ou menos assim que está o coração dele. É como se aquilo não fosse nada além da obrigação. Não é? Em momento algum, ele se refere a Deus como a fonte da sua riqueza. Não é? Em momento algum, ele diz, Senhor, muito obrigado. Não é? Em momento algum, ele busca direção de Deus no que fazer. É a segunda coisa. Ele não ora o Senhor dizendo, Deus, o que eu vou fazer? Eu já tinha muito, já estava sobrando, e agora eu recebo uma quantidade que vai sobrar ainda mais. O que eu vou fazer, Deus? Qual é a tua vontade? Ele não ora, ele não pede direção a Deus. Não é? Ele não busca a sabedoria dos céus para saber o que fazer. E a terceira coisa que ele não fez, ele sequer pensou em repartir pelo menos parte daquele excedente com as pessoas que tinham necessidade. Você não encontra aqui em momento algum ele dizendo parte dessa sobra eu vou repartir com as viúvas, como era comum, com os órfãos, com os mais velhos, né, com os necessitados, com os doentes. Em momento algum ele pensa na possibilidade de que aquela fartura podia servir um propósito nobre, que era cuidar das pessoas que não tinham. Ele, em momento algum, pensa nisso. Então, por essas três omissões dele, a gente já conhece o coração desse cara. Né? Ele recebe aquela super safra que não era mérito dele, ele não aumentou o seu campo, ele não aumentou o seu plantio, ele não esperava aquilo, né? Foi a graça comum de Deus, né, que deu essa super safra, mas ele tem um coração completamente fechado para as coisas do Senhor. Né? E aí, então, por essas três características, a gente já percebe os sinais de cobiça no coração deste homem, ou de avareza. Eu vou sempre alternar essas palavras, cobiça ou avareza, elas têm um sentido idêntico na Bíblia, e elas se confundem. Muitas vezes você vai achar um texto na Bíblia que é traduzido como avareza, e em outra versão é traduzido como cobiça. Então, essas duas coisas são paralelas na Bíblia. Então, a gente já percebe nas suas omissões, e isso é importante, a gente já percebe nas suas omissões a sua avareza ou a sua cobiça. Mas, então, por outro lado, o que este homem fez? O que esse homem fez que pode ser indicado como algo ruim que ele tenha feito,
algo que seja pecado, algo que seja sinal de avareza e de cobiça. Pastor, eu não sei se isso seria a resposta, mas no versículo 19, ele tem um discurso com ele mesmo. E ele fala: você tem grande quantidade de bens armazenados por há muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Na minha versão, né, fala isso. E isso me faz pensar que ele estava colocando toda a confiança dele, a segurança dele no dinheiro, no fato dele ter muito, não porque ele usaria para ele estar bem, não porque ele usaria para fazer o bem, mas porque ele teria para ter guardado para o futuro. Isso. Então, tipo assim, não é o dinheiro que ele pensa que vai guardar por um tempo para ser usado em X coisa, mas é uma coisa que ele guarda, e o fato de guardar... Garantiria a sua vida para o futuro, mais ou menos assim. Exatamente. Isso. Exatamente. O fato dele guardar isso, para mim, seria um sinal de que ele poderia estar tendo cobiça, porque ele descansa nisso. Isso. Nesse fato, né? Isso foi uma das coisas que ele fez. Eu anotei aqui, não sei se foi 3 ou 4. Na verdade, o que a Alice falou, eu acho que é o meu último ponto. Então, no 18, ele diz que ele vai destruir os celeiros, né, que ele tem, e vai construir celeiros maiores. Quer dizer, é tudo para ele, né? Ele não... Nesse momento aí, ele não pensou que poderia deixar o celeiro que já tinha e repartir. Mas não, eu vou destruir o que eu já tenho, vou construir maiores para que eu possa guardar para mim, tudo para mim. E interessante isso que você falou, Gleide, porque, primeiro, essa questão do meu, né? Mas aí ele poderia dizer, se esse celeiro já me bastou até agora, então eu guardo o que esse celeiro comporta e o resto eu compartilho, não é? E ele não fez isso. E um detalhe que eu não anotei aqui, que a Gleide falou, no fato dele destruir os celeiros para fazer mais, parece conotar que ele tem tanto dinheiro, não é que ele pode desperdiçar. Por que destruir o celeiro e fazer maior? Porque simplesmente não aproveita o que ele tem e já faz mais outro, por exemplo. Mas é tanto dinheiro de sobra que ele destrói, ele refaz, né? São coisas interessantes. Pastor, tem outra coisa nisso que a Gleide falou, né? Que chama minha atenção e que fala: e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Todos. Mas ele nem pensa em não usar nada, ele simplesmente fala: eu tenho muito, vou derrubar os celeiros, vou criar novos, mas eu vou guardar tudo o que eu conseguir e todos os meus bens. Qual é a lógica de fazer isso? Não faz sentido. Exatamente. Alguém mais? A psicóloga Soninha, você não quer fazer uma análise psicológica deste homem? Pastor, hoje, a cabeça meio ruim aqui. A cabeça tá ruim? Tá. Não sei se a pressão que tá baixa, eu tô assim, quase dormindo. Eu vou falar mais alto para te acordar. De vez em quando eu vou dar um grito aqui. Mas olha só que a primeira coisa que eu anotei aqui, que esse homem fez, e é mais ou menos aquilo que os irmãos já disseram, é que ele se apossou da sua colheita como algo exclusivamente dele. E os irmãos falaram a respeito disso. E um detalhe muito importante para ser percebido aqui nos versículos 17 a 19, olha só. Então ele começou a pensar: o que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Olha a palavra aqui, minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e ali armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse,
coma, beba e aproveite a vida. Percebeu quantas vezes ele fala meu, minha? Né? O meu celeiro, a minha colheita, os meus bens, a minha alma, tudo é meu, 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 meu. Não é? Tudo se trata do excedente, mas ainda assim o excedente é dele, sabe? Mesmo que ele não precise, mesmo que ele nem tenha onde guardar tudo que ele ganhou, ainda assim é meu, é meu, é meu, e eu não posso compartilhar com ninguém. Não posso compartilhar com ninguém. Você conhece alguém assim, que tem dificuldade de compartilhar? Que tudo que tem é dele? Que tem dificuldade de emprestar, que tem dificuldade de ceder? Ceder, e eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de ceder tempo, de ceder a preocupação, ceder esforços, ceder um prato de comida, ceder um dia, ceder o seu conforto, ceder o seu amigo, sabe? Ceder a sua honra para outra pessoa, ceder a sua glória para outra pessoa, sabe? Porque quando a gente fala de avareza, a gente logo pensa em dinheiro, e essa parábola nos ajuda a isso, porque se trata de dinheiro, se trata de riqueza, né? Mas nós já vimos no nosso primeiro estudo que a avareza não necessariamente se trata de apenas dinheiro. Eu dei até um exemplo meu de avareza, que é a minha sede por informação. E é uma coisa que eu tenho que tratar bastante, porque a minha tendência é cada vez estudar mais e buscar mais e querer mais e ler mais e querer mais, como se a quantidade grande de informações pudesse fazer com que eu me sentisse mais seguro, né? Então, eu quero sempre ler mais, estudar mais, buscar mais, não que isso seja ruim, mas quando se torna algo que não tem fundo, se torna ambição, se torna cobiça, se torna avareza, mais informação, mais, nunca é suficiente, eu quero mais, né? Isso pode ser com o tempo é meu, é só para mim, os meus esforços, eu já estou tão cansado, por que eu vou fazer alguma coisa para a igreja? Por que eu vou fazer alguma coisa para alguém? Porque o tempo é meu, é o meu tempo, é a vida para mim, é a minha vida, são os meus amigos, são os meus livros, são as minhas roupas, é o meu dinheiro, é o meu carro, é o meu telefone, tudo é meu. Você pode ver isso, por exemplo, naquela pessoa que tem um celular e ele anseia por um celular melhor, certo? Mesmo que o celular dele já seja suficiente para ele. Eu descobri que eu não preciso de um smart, quer dizer, agora eu preciso, né? Eu tenho algumas coisas aqui, mas eu não preciso de um celular de ponta, porque eu praticamente é só para telefone. E nem posso falar que é para telefone e para WhatsApp, porque eu tenho dificuldade com o WhatsApp. Aí para negócio de banco, um negócio de Bíblia e para poucas coisas. E aí a gente consome cada vez mais tecnologia, cada vez mais isso, cada vez mais aquilo, porque tudo é meu. Né? E aí a gente concede valor a essas coisas, como se essas coisas nos fizesse, como se essas coisas nos conferisse honra, valor, poder, mas isso é assunto aqui para frente. Mas pense nisso, você conhece alguém assim? Ou você é assim? Porque quando a gente se compara com esse rico tolo, parece que a gente não é, mas lembra, isso é uma hipérbole. Jesus conta uma parábola com exagero para mostrar a gravidade da cobiça. Mas a cobiça nem sempre é tão exagerada assim. Provavelmente no próximo estudo nós vamos falar a respeito disso. Como ela é algo que nasce primeiramente no coração. Então a cobiça pode ser apenas uma semente. Apenas um dia em que eu me recuso a, por exemplo, sair de casa para fazer uma visita a alguém ou para participar de um ministério na igreja, simplesmente porque eu estou cansado e eu quero ter um tempo para mim.
um tempo para mim, sendo que você já teve o tempo para trabalhar para você, para comer para você, para beber para você, você tomou banho para você, você escovou o dente para você, você se vestiu para você, ou seja, já viveu o dia todo para você. Ou para sua família, que diz respeito a você também. Certo? Não também que seja errado você só ter um tempo para você. Não é essa a questão. A questão é que a gente apropria disso, todas das nossas coisas, como se todas as nossas coisas fossem nossas, e temos dificuldade de repartir. Não é? Então, é isso que acontece com este homem. O meu campo, a minha colheita, a minha fortuna, os meus celeiros, a minha alma, tudo é meu. É interessante que no português aqui são 5 ou 6 meus apenas, mas no original, no grego, em todo esse parágrafo, tem 12 referências a ele próprio. Então, Jesus quer mostrar com muita clareza que este homem, a primeira coisa que ele faz é se apossar de tudo, como exclusivamente dele. E, segundo lugar, este homem, ao invés de possuir a sua riqueza, embora ele ache que possuía a sua riqueza, ele é possuído por ela. Ou seja, então, qual é a segunda coisa que ele faz? É se tornar escravo da sua riqueza. Esse homem não tem um instante de prazer com aquilo que receberam. Você percebe que ele não chama os seus amigos para celebrar, o que era comum na cultura daquela época. Você teve uma colheita abundante, você chama a sociedade toda, chama todo mundo para a festa, faz uma grande ceia, serve todo mundo, se alegra comigo. Aquela mulher que perdeu uma dracma, chamou todo mundo para festejar a dracma que ela achou. O homem que perde uma ovelha e que resgata, chama todo mundo para festejar que ele achou uma ovelha, mesmo que ele tenha que gastar mais do que uma ovelha na sua festa. Mas você chama a comunidade para se alegrar. Ele não se alegra, ele não chama ninguém. O seu coração imediatamente é tomado por uma preocupação. Veja que não tem prazer naquilo que ele recebeu. O que ele tem é preocupação. No versículo 17, a preocupação dele é: como eu vou guardar tudo que eu recebi? Só uma pergunta aqui, meus irmãos. Para mim, a imagem dos irmãos está congelando, está dando. Mas para vocês, está tudo direitinho? Está agarrando, não está? Às vezes, pastor. Mas está dando para entender, não está? Está dando. A sua imagem, por exemplo, está congelando de vez em quando. Um pouquinho. Mas o áudio está fluindo. Está dando para ouvir. Então tá bom. Está dando para ouvir. Então tá bom. Deu uma falhadinha. Para mim, está assim. De vez em quando. Então vamos lá. Então você percebe que este homem não tem nenhum momento de prazer com a fortuna que ele recebe. Não é? Ele imediatamente é tomado por uma preocupação. O que eu vou fazer para guardar tudo que eu recebi? E interessante que o tempo verbal do versículo 17, quando fala que ele começou a pensar, não é? Demonstra que ele vinha pensando nisso há muito tempo. Ou seja, no exato momento em que ele percebe que ele vai ter uma super colheita, a preocupação logo toma conta da sua vida. Tomou o seu dia, tomou a sua noite. Essa preocupação estava com ele no café da manhã, no almoço e no jantar. Caminhava com ele pela rua, ia com ele para o trabalho. Se ele queria descansar, a preocupação estava lá. Né? Ele passou a viver para a sua riqueza, para servir a ela. Né? No exato momento em que ele sabe, eu vou ganhar uma grande quantidade de dinheiro, antes do prazer veio a preocupação, a ansiedade, o estresse. E isso começou a dominar a sua vida. Né? Isso sempre acontece quando amamos demais alguma coisa. Quando amamos algo doentiamente, além da medida. Volto a dizer, seja dinheiro, seja títulos, seja graduações, seja qualquer outra coisa.
Quando nós amamos demais, exageradamente, doentiamente, isso, ao invés de ser um prazer, se torna uma preocupação. Este homem não tem prazer no que recebeu, ele tem um problema com o que recebeu. Foi uma dádiva, foi um presente, foi um favor, foi algo bom que ele recebeu, mas se torna ruim, porque ele é tomado por uma preocupação absurda. O que é que eu vou fazer? Ele se tornou escravo dela, escravo da sua fortuna, escravo do seu dinheiro, como muitas pessoas se tornam hoje em dia. Né? Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com as pessoas por causa do dinheiro que ele tem. Ele acha que está todo mundo querendo tomar o que ele tem. Ele dorme, mas não consegue descansar porque ele tem medo de tomar prejuízo. Ele fica angustiado porque o outro está crescendo mais do que ele. Ele tem medo de não ter o suficiente. Ele tem medo de não ter amigos suficientes. Tem medo de não ter informações suficientes, tem medo de não ter roupa suficiente, tem medo de não ter amigos suficientes, não sei se eu já falei, tem medo de não ter livro suficiente, graduações suficiente, sei lá, sabe? Tudo que ele ama, para ele é pouco. E aí vem a preocupação, como que eu vou ter mais, como eu vou ter mais, vou ter mais, e ele passa a viver para isso, para proteger o que tem, para conseguir mais do que ele acha que precisa ter. Né? Como que eu não vou perder aquilo que eu recebi? Como que eu vou ter mais do que eu recebi? Isso se torna a própria vida dessa pessoa. Ele tem muito, mas está extremamente angustiado, como se não tivesse nada. Ele está preso ao seu dinheiro. Ele está preso ao objeto da sua cobiça. Isso é terrível. A terceira coisa que esse homem faz, e a gente pode entender isso por inferência nesse texto, é afastar todas as pessoas de si. Você percebe que ele está conversando consigo mesmo. Ele está falando sozinho. Ele não tem ninguém para conversar. A sua família não está ali com ele. A comunidade, que muitas vezes acontece, né? Se você tem uma questão para resolver, um problema, o que você fazia? Você chamava a comunidade, você chamava os anciãos. Não é? Olha, eu tive uma super colheita, o que eu vou fazer com isso? Não, ele está falando com ele mesmo. Os anciãos não estão lá. Ele não tem um empregado de confiança, um administrador com quem ele possa discutir isso. Ele tem tanto medo de ter que perder ou dividir alguma coisa que ele tem, que ele conversa de si para si mesmo. Ele está falando com a sua própria alma. E é interessante que a pergunta do versículo 20, que nós vamos falar para frente, quando o Senhor diz para ele, e o que tens preparado? Para quem será? Ela parece sugerir isso, que este homem não tinha herdeiros. Para quem você vai deixar tudo isso? Você não tem ninguém para deixar essa fortuna toda. Você acha que essa fortuna te garante vida e além da vida, mas tudo isso vai ficar e vai ser para quem se você não tem sequer herdeiro? Provavelmente a fortuna desse homem, ou melhor, o amor que ele tem por essa fortuna, o afastou de todo mundo. E isso era mortal numa sociedade gregária. Numa sociedade que agrega as pessoas, uma sociedade onde a comunidade era mais importante que o indivíduo. Tudo era vivido em comunidade. Mas esse homem, por causa do muito que ele tem, ele está sozinho. Na verdade, parece que ele não se importa com isso. Porque não se importa em estar sozinho, porque não se importa com as pessoas. Ele só amava a sua fortuna. Veja que é exatamente o que o herdeiro que importunou Jesus fez, porque ele não se importa com seu irmão. Ele não se importa em se afastar do irmão. Tudo o que ele quer é que Jesus reparta com ele a sua herança. Então, Jesus pega uma característica daquele herdeiro que o interrompe, e coloca nessa parábola de maneira exagerada. Esse homem está sozinho.
não tem com quem para quem se quer deixar a sua herança. Kent Bailey disse o seguinte: esse homem tem dinheiro para construir um vácuo e viver nele. E existem muitas pessoas assim. Se cerca tanto daquilo que ele acha que é suficiente para ele, que o faz feliz, que nada mais importa. Ele cria um vácuo, um vazio, e vive lá dentro. É só ele. É só ele e a sua fortuna. Só ele e o objeto da sua cobiça. Só ele e mais ele. Nada mais. E este homem faz exatamente isso. Ele se afasta de tudo. Ele não tem ninguém. Porque tudo o que ele amava era a sua fortuna. E a quarta coisa que ele faz ele toma uma decisão. Versículo 18 e 19, que nós já lemos. Ele disse, e a Gleide disse isso: eu vou destruir os meus celeiros, vou construir outros maiores, vou armazenar a minha riqueza e vou dizer para minha alma: você agora está farta por muito tempo. Então viva a vida. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Você tem o suficiente para ser farto. Aproveite a vida. É isso que ele está dizendo. Veja que o grande problema aqui é que no pensamento dele, a fortuna que ele armazenou seria a fonte da sua vida para anos. Eu vou viver porque tenho dinheiro. Eu vou ser feliz porque eu tenho muito dinheiro. Quando ele conversa com a sua alma e diz: alma, você tem agora o suficiente para viver, para comer, para beber, para descansar. Alma, no grego, ela significa a pessoa inteira. A pessoa com todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, com todas as suas relações, com todas as suas vivências, com todas as suas experiências. Tudo que você pensa a respeito de uma pessoa é o que a Bíblia fala a respeito da alma. É o que a alma significa. Certo? Então, ele está dizendo o seguinte, ele pensa que tudo que uma pessoa necessita para viver, para ser uma pessoa feliz, pode ser satisfeita por seus bens, ou pode ser provida pelos seus bens. Tudo que eu tenho é suficiente para que eu possa viver longamente, descansadamente, de maneira feliz, proveitosa, porque eu tenho mais que uma fortuna. E aí que entra, então, o versículo 20, encerrando a parábola. Né? Jesus, o Senhor diz para ele: você está louco. A ideia da palavra louco aqui você é um imbecil. Você não tem capacidade para raciocinar. Essa noite, a sua alma será requerida. A sua alma não te pertence. É isso que Jesus está dizendo. Nem a sua vida, que você pensa que é sua de fato. A sua vida, que você pensa que é sua, foi te dada como empréstimo. É isso que significa, hoje vão requerer a sua alma, ou seja, vai tomá-la de volta porque ela só era sua por empréstimo. Jesus está dizendo, a riqueza que você tem não é a sua vida. Não é ela que te faz viver bem. Na hora que o Senhor desejar, você morre. O que o Senhor está dizendo é quem te dá vida, quem te dá sustento, quem te faz descansar, comer, beber e viver, é o teu Deus e não a tua riqueza. É Deus quem farta a sua alma. Lembra do que Jesus disse no versículo 15? A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. A vida do homem consiste em Jesus Cristo. Esta é a mensagem da parábola. É Jesus Cristo quem deve ser o nosso primeiro e maior desejo. É por ele que a nossa alma tem que ansiar. É
Ele é quem nós devemos buscar em primeiro lugar. Porque ele tem que ser a nossa maior ambição. E olha que a parábola não termina com céu e inferno, apesar de falar em morte. Porque não é esse o tema da parábola. A parábola termina dizendo que tudo que aquele homem queria ter, ao final, ele perde. Ele perde. Na verdade, ele não possuía dinheiro. Ele não possuía amigos. Ele não possuía sequer a própria vida. Tudo o que ele tinha não era dele. Apesar da loucura da sua ambição de ter mais, de ter mais, de ter mais. E a minha pergunta é, o que você realmente tem? O que você realmente tem? No que você se apega e tem dificuldade de se perder? O que faz com que você tenha a sensação de se perder, você vai estar perdendo um pouco da sua vida, um pouco da sua alegria, um pouco do seu sustento, um pouco do seu prazer? O que você busca na vida? O que te preocupa? O que te faz perder o sono? O que você tem dificuldade de compartilhar? São reflexões para a gente fazer, para a gente analisar o nosso próprio coração com respeito à cobiça. Apesar de terminarmos a parábola hoje, essa parte da parábola, nós não terminamos o nosso estudo. Porque semana que vem, eu quero, à luz dessa parábola, buscarmos entendimentos na Escritura a respeito da cobiça. Hoje nós fizemos um passeio na parábola, mas semana que vem a gente vai aprofundar mais nesse tema que é muito importante, a nossa cobiça. Para depois ainda, a gente falar a respeito de como usar aquilo que a gente recebe de Deus. Isso vai ser mais para frente ainda baseado nessa parábola, quando Jesus termina dizendo assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Não é? Como que você faz para ser rico para com Deus? Não é? Como você pode usar a sua riqueza, mesmo que ela não seja tanta, mesmo que ela seja a conta do que você tem, mas para que você seja rico para com Deus. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Amém? Com respeito à parábola, alguém tem mais alguma coisa para falar, para perguntar?